Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. Também um abraço aí para o professor, para a professora do primeiro ano do ensino médio e a todos que vão acompanhar a essa aula. Eu sou o professor Antônio de Geografia. Aqui comigo está a minha grande parceira, a professora Luíse de História. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor Antônio? Tudo bem, estudantes e professores da primeira série do ensino médio? Muito bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar aí sobre a questão das rochas, né, professor? O tema da nossa aula hoje é a formação geológica, né? Exatamente, né? A estrutura geológica da Terra, parte 2, né? Nós tivemos semana passada a parte 1, agora nós vamos entrar aí com a parte 2, né, professora? Exatamente. Então, bora conhecer aí a habilidade que nós trabalharemos na aula de hoje. Vai aparecer na tela agora para vocês. Então, a habilidade que nós trabalharemos hoje é explicar processos geológicos e geofísicos constituintes da crosta terrestre responsáveis por sua dinâmica interna nas escalas pertinentes, temas e conteúdo, estruturas e formas do planeta Terra. Bom, agora nós vamos dar sequência à aula. Antes de começar a parte 2, vamos ver o que nós vimos na parte 1 para dar uma lembrança aí da semana passada. Então vamos lá para uma retomada aí. Então acompanhe na tela. Nós vimos aí as 3 esferas terrestres, né, a escala do tempo geológico, né, o mapa da geologia do Brasil, a estrutura interna da Terra, a formação dos continentes, a teoria das derivas continentais, que é a teoria de Wegener, a Pangeia e o movimento dos continentes, a teoria das tectônicas de placas, placas tectônicas, movimentos convergentes, divergentes e transformantes, e o mapa das atividades sísmicas no planeta. Então perceberam aí que a gente acabou observando aí, né, numa aula aí, bastante situações da estrutura geológica do planeta, né, e quando a gente fala da estrutura geológica do planeta, né, a gente, numa primeira parte, a gente introduz as questões internas, né, e depois vamos aí para as questões internas, como a gente vai ver hoje, né, que com o passar das aulas nós vamos entrar aí no processo das rochas, perfeito? Então vamos seguir aí com uma imagem que nós temos que fala aí sobre as correntes de convecções da Terra. Então observem bem essa imagem, porque nós temos aí a parte do manto, né, que é a parte principal dessa questão aí do processo tectônico, né, e vulcânico que nós temos aí na Terra. Né, vocês podem ver que na área central que está escrito ridge, né, que é um cume, na realidade a gente vê as setas se afastando. Então, na realidade, isso aí são placas tectônicas se afastando, que nós chamamos de movimento divergente, vocês aprenderam isso na parte 1, e aí a questão do vulcanismo. Isso aí é uma região que costuma ser as dorsais, né? Tanto a dorsal mesoatlântica no Oceano Atlântico, como a dorsal mesoceânica, que é na região do Pacífico. Aos encontros das placas tectônicas, veja o movimento do manto aí nas setas vermelhas, e aí vocês estão vendo duas placas se encontrando. E aí nós temos o processo de tectonismo e também pode acontecer o processo de vulcanismo. Então, quando vocês observarem nessa questão, toda vez que vocês verem as partes internas do planeta, então você vai ter lá o manto, que é uma região que tem bastante vaporização, então por isso que há uma pressão na litosfera, ele vai pressionando, então ele vai fazendo com que apareçam as fissuras, as fraturas, e aí ocasiona o vulcanismo e ocasiona o tectonismo. Tem que lembrar que o magma ele é líquido mais para pastoso, então ele está sempre em movimento, então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o processo, né, das cordilheiras, né, que são as montanhas, vão fazer o processo das dorsais, que são as montanhas submarinas, né, lembrando que cordilheiras aparecem nos continentes, as dorsais aparecem nas regiões oceânicas. Né? Aparece aí a questão dos vulcanismos, ilhas vulcânicas, o assoalho oceânico, ele vai pressionando também a formação também do subterrâneo e também da superfície, fazendo com que os continentes se movimentem. Então, até hoje, os continentes estão se movimentando. Se vocês lembrarem da aula passada, vão lembrar, né, que nós vimos lá a Pangeia, né, que era o único continente, e foi se afastando. E continua ainda se afastando. Então, essa imagem ele mostra claramente esse processo que acontece no nosso interior. Então, quiser colocar mais uma vez para vocês verem, então vejam. Então, nós temos esse manto que é praticamente
né, o que faz com que as placas tectônicas se movimentem. E, logicamente, mais interno, nós temos, né, a parte do núcleo, né, que é o núcleo externo, que ele também é mais pastoso, né, ele é mais maleável, e o núcleo interno, que aí sim, ele é mais sólido por causa da pressão que é exercida em cima dele e por causa do material que tem lá, né, que é principalmente o ferro e o níquel, perfeito? Então é só para vocês terem aí uma ideia do que a gente tem aí nesse processo interno para dar continuidade à parte 1. O que a gente vai ver agora? A questão do tectonismo. Então vamos começar aí com o processo da orogênese, né? Lembrando que a palavra orogênese vem do grego, né? Oros, montanha, gênese, formação, né, professora? Essa questão grega, né? Toda hora, né? Toda hora essa questão grega, mas eu me lembro também que sobre essa questão da orogênese e tudo que o professor Antônio acabou de pontuar, eu me lembro que esse era um dos motivos pelos quais a gente não pode dizer que o Brasil não tem montanhas, né? Por causa da questão da movimentação das placas, que é isso que vai fazer a formação da montanha. O Brasil não tem Exatamente, é isso aí, professor. essa. Tá vendo? A professora prestou atenção na aula da semana passada. É, Se discute muito essa questão de montanhas no Brasil, né? Particularmente, eu falo, não tem montanhas no Brasil por causa dessa questão do movimento de placas tectônicas. Você vai ter vulcanismo no Brasil? Nós vamos ver aí mais para frente. Mas a questão do processo, desculpa, vulcanismo não, mas o processo de tremor de terra, a gente vai ver mais para frente, se no Brasil tem ou não. Vocês vão assistir um vídeo e cada um chega na sua conclusão. Agora, essa questão do vulcanismo, essa questão, né, do processo ser muito forte aqui no Brasil, não tem como, porque nós estamos bem no centro de uma placa que é a placa sul-americana. Agora, tem estudos que aparecem fraturas, fissuras, isso é comum, até porque vocês vão aprender o movimento de epirogênese e vai ver que existe uma pressão muito grande na placa tectônica. Então, vai ter, sim, fissuras, fraturas, vai ter. Né? Entendi. Então, esse processo aí ele é normal, mas isso aí acontece. Tanto é que nós temos em torno de 52 placas tectônicas. Né? 14, elas são imensas. Né? E as outras 38 são placas menores. E essas placas menores, elas vêm da onde? Vêm dessas placas enormes que sofreram uma grande pressão e acabaram sendo divididas. Então, é por isso que tem essa questão. Então, tem montanhas no Brasil? Não, particularmente não tem. Mas já teve montanhas no Brasil, mas pelo movimento. Nós temos hoje 64% do nosso território é de sedimento. O que é sedimento? É a parte mais gasta que nós temos do planeta. E dizendo assim, nós temos 64% no Brasil, mas 5% no mundo é de bacias sedimentares. Então, veja que o Brasil é bem antigo, né? O Brasil é bem antigo, né? E politicamente, economicamente, até mais em termos geológicos, é bem antigo. É bem antigo. Então, esse é o processo aí que a gente acaba, né, tendo esse processo todo. Então, vamos ver agora o tectonismo e a orogênese aí, para não se alongar. Então, nós temos, né, o que nós vimos na parte 1, né, o processo aí, né, de encontro de placas tectônicas, que nós chamamos aí de processo convergente. Então, na primeira figura, que é a figura da esquerda acima, nós temos um processo de um encontro de uma placa oceânica, né, com uma placa que ela é continental. Tá? Então, esse processo também é o processo de subducção, que é um processo convergente, e que vai gerar, além de montanhas, áreas vulcânicas e também ilhas vulcânicas. Nós temos ilhas vulcânicas aqui no Brasil. Ilha Marajó, por exemplo, é uma ilha vulcânica. A ilha de Fernando de Noronha também é uma ilha vulcânica. Do lado direito, nós temos aí também uma situação convergente, né, de uma placa oceânica e uma placa continental, com formações de cadeias também montanhosas e também vulcânicas com uma maior extensão. Tá? E abaixo, nós temos também um movimento convergente, mas de duas placas tectônicas continentais. Né? E aí tem a formação, ele até escreve aí, altiplano. Então, qual cordilheira é essa? É a Cordilheira dos Andes. Tá? A Cordilheira dos Andes ela vai ter encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana. Então, esse processo que está mostrando na imagem abaixo é a movimentação das placas tectônicas continentais formando a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. Tá ok? Então, esse processo de orogênese, de formação de montanha, ela tem aonde? Nas partes onde há encontro de placas tectônicas. Então, nas laterais das placas é o que acontece esse processo de tectonismo e de vulcanismo. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos o processo de epirogênese. O processo de epirogênese,
ele vai ser aonde? No centro das placas tectônicas, aonde acontece a pressão das outras placas, que vão pressionando. Então, você imagina a minha mão sendo uma placa. Você tem uma placa aqui pressionando, você tem uma outra placa aqui pressionando, você vai ter uma outra placa aqui pressionando. O que ela vai fazer? Ela vai envergar, entendeu? Porque as placas, elas são maleáveis, então elas vão envergar. E até um ponto que algumas placas que são mais duras, elas vão sofrer fraturas. Então, algumas placas mais maleáveis, elas envergam. E aí forma o processo de epirogênese no seu centro, né, não nas laterais. Agora, quando ela é mais dura, ela sofre processos de fraturas. Então, são processos variados, né, que acaba ocorrendo esse processo todo aí, interno aí da Terra. Então, vamos ver aí o tectonismo através do processo de epirogênese. Então, vocês têm aí 3 imagens. Né? Nessas 3 imagens, é aquilo que eu falei para vocês. São 3 processos de pressão que as placas sofrem, e aí, logicamente, como a parte da litosfera é uma placa muito fina, podendo chegar no máximo 80 quilômetros, né, do tamanho dela, então ela vai também envergar. Então ela vai sofrer processos aí, né, de declínio, né, ela pode ser anticlinal, ela pode ser declinal, como mostra as imagens aí. Então, todo esse processo, ele é um processo de pressão. Tá? Então, quando a gente fala a questão do tectonismo através da epirogênese, ela tem essa formação aí de pressão. Tudo bem, pessoal? Então, orogênese é um processo que acontece entre as placas tectônicas, e a orogênese é o quê? Nada mais é do que formação de montanhas. Pode ser ou não vulcânicas. Tá? Não é, todas as cadeias montanhosas não vão ser vulcânicas. Então, algumas são vulcânicas, outras não, né? O processo de epirogênese é o processo que é uma pressão exercida numa placa, na qual há um envergamento, né, para vocês entenderem, no centro das suas placas. O Brasil tem essa pressão? Tem, porque nós temos diversos vales aí que sofreram o processo de epirogênese. Tá? Por exemplo, na China tem lá a garganta, né, que foi feita até uma construção de uma hidrelétrica, né, por causa da profundidade dela, porque quando a gente fala em garganta, ela é como se fosse um cânion numa dimensão menor. Né? Então, vocês imaginam o Grand Canyon. Imagina o Grand Canyon bem reduzido. Então, é nessa situação, porque sofreu uma pressão interna, na qual ela está no centro de uma placa e ela sofre essas deformações na litosfera. Então, isso aí vai acontecer no mundo todo, tudo bem? Vamos ver aí o vulcanismo e a formação dos vulcões. Então, nós temos aí 4 tipos de vulcões aí na tela. Nós temos o primeiro aí, acima à esquerda, vulcões que eles são considerados vulcões de cinzas, ou seja, esse vulcão ele vai entrar em erupção, soltando primeiramente gases e cinzas. Tá? Por isso que vocês estão vendo lá um grande volume de cinzas. E a lava, ela pode ou não surgir. Tá? A lava vai aparecer se houver uma grande pressão na câmara vulcânica que está logo abaixo onde está aparecendo a seta. Tá? Então, se tiver uma grande pressão, essa câmara vai soltar a lava, que é a formação externa do magma, e ela acaba entrando em erupção. Mas pode ser, porque o vulcão ele é considerado, né, ativo, mesmo só soltando gases, né, poeira, né, e principalmente monóxido de carbono. Tá? Ele necessariamente não precisa soltar lava. Já o da direita, já percebe aí que além de ele ter aí a chaminé central, ela tem chaminés laterais, que aí emite, né, além dos gases, aí, ele também vai soltar a lava. Tá? E aí é uma lava menor, ela é contínua, né? Então, existem vários vulcões aqui, por exemplo, os vulcões do Havaí, eles soltam lava continuamente há décadas, e alguns até em centenas de anos, mas ela é contínua e vagarosa. Por isso que o Havaí ainda está em formação. Como, por exemplo, a Islândia. A Islândia também está em formação. Ela está bem lá no norte, no centro da dorsal mesoatlântica e acima de 3 vulcões ativos. Então, ela continua se formando. Então, são regiões vulcânicas em processos ativos, na qual eles continuam em crescimento. Tá, ok? E o Havaí também, que é o 50º estado dos Estados Unidos, né, no Pacífico, ele está lá numa região que ainda continua crescendo. Na outra figura embaixo à esquerda, nós temos o que é denominado de escudo. Por quê? Vocês estão observando que as setinhas estão correndo para as laterais. Então, a lava ela vai correndo lentamente, mas ela é tão lenta que ela se solidifica. E aí ela forma
um escudo, que muitas vezes cobre, né, o cume da chaminé. E aí evita até de saída da lava. Por isso que ele é denominado aí de escudo, né? Por isso que está falando a shield vulcanis, tá certo? Então esse daí tem esse processo. Do lado dele já é um processo de vulcanismo ativo, né, que solta gases, tá? Bem pouco, e pouca lava. Tá? Essa lava, vocês estão percebendo as setinhas, né, apontando mais que internamente, essa lava não tem força, a câmara magmática não tem força para soltar a lava, então solta pouca lava até ela parar, porque ela não tem força, ela tem lava, mas a pressão que é exercida na câmara, ela é muito menor do que as outras que nós vimos, e aí ela acaba não tendo essa questão aí de soltar o magma, a lava e formar, né, a erupção vulcânica. Então, vejam, né, quando a gente fala em questão de erupção vulcânica, dá a impressão que os vulcões são todos iguais. Né? Eles soltam lava, né, depois para e encerra. Não, isso não acontece. E aqui no Brasil, né, como eu falei na aula passada, nós temos algumas regiões, né, de vulcões extintos. Né? O caso aí, claro, o maior exemplo que eu sempre dou é de Poços de Caldas. Né? Só observar pelo Google lá, vocês vão perceber que existe uma boca de vulcão, né, e Poços de Caldas está lá. Agora, o maior vulcão que nós temos no mundo fica em Yellowstones. Né? Para vocês terem uma ideia, Yellowstone está dentro de uma área ativa de vulcão, na qual ele tem uma área de diâmetro de 60 quilômetros. Tanto é que se esse vulcão ele entrar em erupção, ele vai acabar com todo o hemisfério norte, inclusive a Europa e a Ásia. Né? E o hemisfério sul, né, uma parte vai ficar lá, né, sendo liberada, porque os gases, o monóxido, vai acabar matando as pessoas, como aconteceu em Pompeia, por exemplo, com o Vesúvio. Né? Pompeia é um assunto que me fascina até hoje. Assim, é muito impressionante o que aconteceu lá em Pompeia. Né? Inclusive, a gente pode, a estudante da primeira série do ensino médio, ficar ligado nas nossas próximas aulas, porque o assunto que a gente está tratando lá, professor, é Roma. Então, a gente vai falar um pouquinho de Pompeia também. Mas já que a gente está falando da questão geológica e dos vulcanismos, agora a gente vai assistir um videozinho para reforçar aí os conhecimentos, as informações a respeito de vulcanismo e tsunami também, tá? Então, fiquem ligados no nosso videozinho, já já a gente volta.
Bom, esse vídeo aí é bastante interessante porque ele faz um resumo de tudo que foi falado até agora, né? Então nem precisava ter nem narração, né? Para quem prestou atenção, percebeu, né, os movimentos que nós temos internos no planeta. E o interessante, ele mostrou a questão do terremoto e mostrou lá o hipocentro e o epicentro, né? E muita gente não sabe o que é isso, mesmo vendo na imagem. É simples. O hipocentro é o local de encontro das placas. Então, é lá no fundo, lá no interior da Terra. O epicentro é onde acontece o terremoto. Então, você pode ter, por exemplo, um hipocentro no Oceano Pacífico, né, e o epicentro ser lá no Chile. Né, a gente está até conversando, né? Vira e mexe, né, constantemente tem tremor de terra no Chile. É isso que acontece. Você tem lá um hipocentro, lá no interior, bem abaixo, lá, mas no Oceano Pacífico, né, e você tem o epicentro a milhares de quilômetros, centenas de quilômetros, né, o epicentro é onde ocorre o tremor. Por isso que as ondas vão, né, se espalhando. E as ondas sísmicas, elas vão se espalhando, e onde ela encontra fraturas, né, fissuras, ela vai se adentrando e aí vai formando o movimento das placas. É isso que acontece. Então é uma reverberação do hipocentro, né? O epicentro. Isso, exatamente. A onda vai viajando ali, e onde ela encontra a falha é onde a gente sente terremoto. Às vezes não acontece da gente ter aqui tremor de terra bem leve. Aconteceu lá no epicentro do Chile, mas ele foi tão intenso que ele chegou aqui no Brasil. Então já aconteceu de ter aqui em São Paulo. Né? Então, onde você vai sentir quando são bem leves? Em altitudes mais elevadas. Então você está lá num 15º andar, ou até menos, dependendo da magnitude do tremor, você vai sentir aqui em São Paulo, mesmo sendo, né, no Chile, que está a milhares de quilômetros de distância. Né? Isso é interessante. Mas falando sobre isso e falando sobre aquela questão anterior que eu perguntei, né, que eu até afirmei para vocês, e aí vocês vão decidir, né, vocês vão fazer, né, uma resposta, né, professora? Uma atividade. Exatamente. Vocês vão formular aí uma hipótese com base em tudo que o professor Antônio apresentou para nós na aula de hoje, né? Ou seja, do ponto de vista da geologia, de todas as questões que nós tratamos na aula até aqui, vocês vão responder essa seguinte pergunta que vai aparecer na tela. Existem terremotos no Brasil? Justifique se você acha que sim ou que não. Não esqueça da justificativa, porque é muito importante para a gente saber o quanto você está absorvendo da nossa aula, tá bom? Quantos minutos, professor Antônio? 1 minutinho, rapidinho. Então, em 1 minuto a gente volta. Voltamos. Muitos estudantes disseram que não, professor Antônio, que não, nós não temos terremoto no Brasil. Muitos justificando que não temos porque não está, o Brasil não está sobre 2 placas tectônicas, no meio de 2 placas tectônicas. Essa foi a resposta, por exemplo, do Pedro, do Gustavo, mas a Jéssica também respondeu que sim, né? Aliás, contrariando aí os meninos, ela disse que sim, mas nós não sentimos, né? A Samanta também falou a mesma coisa. Existem terremotos no Brasil, mas de baixa magnitude, então a gente não sente. Isso aí, a Jéssica aí... A Samanta. Perfeito, então de parabéns, é isso aí. Quando a gente fala na questão do tectonismo, a gente fala na questão de formação de montanhas, formação de vulcanismo. Isso no Brasil não vai ocorrer porque nós estamos lá no centro da placa sul-americana. Mas e terremoto? Tem? Então, eu não vou justificar isso agora, mas vai passar um vídeo e aí vocês chegam à justificativa, né, professora? Exatamente, é um vídeo produzido pela Universidade de São Paulo que vai falar sobre o risco de tremores de terra no Brasil. Dá só uma olhada.
O Brasil, apesar de não ter terremotos muito fortes, tem tremores de terra que são fortes o suficiente para causar danos, tanto que existia um mapa e uma norma de ameaça sísmica para o Brasil. Esse mapa regional que a ABNT oferece é muito parecido com o mapa de 95. Então, o documento é de 2006 e o estudo global que dá suporte a isso é de 95. Em função disso, a gente fez então um trabalho de atualização do mapa de sismicidade do Brasil e atualizamos também as regiões onde os tremores de terra são mais frequentes. Na norma sísmica brasileira anterior, a única área sísmica seria a região Nordeste, os estados do Rio Grande do Norte e Ceará. No entanto, a gente conseguiu mostrar que existem várias outras regiões onde a atividade sísmica também é importante. Regiões que não constavam da norma sísmica brasileira. Por exemplo, a região do Pantanal, na região central de Goiás, a região sul de Minas Gerais, uma parte da Amazônia. A identificação desses lugares passa por identificar falhas conhecidas. Todo mundo sabe que a falha de San Andrés é uma falha ativa e de tempos em tempos os tremores acontecem nessa falha. São forças geológicas que se acumulam e os tremores acontecem com uma fratura. Em regiões de borda de placa, como no Chile, Peru, esses tremores são mais frequentes e maiores. Mas no interior de uma placa, como é o caso do Brasil, ainda existem essas mesmas forças geológicas. A diferença é que, por ser uma região relativamente mais estável, os tremores são menos frequentes. Não são tão grandes quanto comparados com os das bordas de placa, nem tão frequentes, mas sim eles acontecem. E não acontecem de maneira uniforme, quer dizer, não é todo lugar que está suscetível à mesma quantidade, ainda que pequena, de tremor. O que a gente mede no mapa de ameaça sísmica é a aceleração do chão, que tem um certo nível de probabilidade suficientemente alto para ser considerado em obras de engenharia. Em termos de pessoas, não é necessário ter nenhuma preparação especial. A probabilidade de ocorrer um tremor mais forte e causar danos é tão pequena que não é necessário reforçar as casas normais. Apenas obras mais críticas precisam ser pensadas em termos de sismicidade também, mas isso apenas em algumas regiões. A maior parte dos tremores que são percebidos pela população podem ter magnitude 3, que é pequeno, não causa dano, mas causa um certo desconforto quando a população não está acostumada a tremores de terra. Bom, então vocês viram aí, né, na realidade, né, com as últimas pesquisas, né, e até o comentário da Jéssica e da Samantha aí falando que sim, é a questão aí das fraturas mesmo. Eu sou professor de geografia há 26 anos, eu era meio cético nessa relação de terremoto, né, no Brasil, mas depois de estudar e ver certas pesquisas que foram feitas em Minas Gerais, né, principalmente na região Nordeste, apesar que na região Nordeste também tem processo erosivo, né, porque nós temos o semiárido lá, então se confunde muito tremor de terra com a questão do processo erosivo, mas depois dessas pesquisas aí de 10, 15 anos aqui, a gente acaba justificando terremotos de baixa magnitude, chegando a no máximo 4, que faz, né, balançar como aquela moça que apareceu no vídeo que não sabia para onde ia, porque houve uma movimentação na Terra, mas de baixa amplitude que não chega a derrubar edifícios, por exemplo, tudo bem? Bom, encerrando esse assunto aí das questões aí internas do planeta, nós vamos chegar às rochas, né? Então vamos acompanhar aí uma leitura aí na tela, né, sobre o que é rochas, né? Então vamos lá. As rochas são, naturalmente, a associação de alguns minerais, em geral, compostas por 2 ou mais elementos. Por exemplo, o granito, que é muito apreciado na produção de elementos decorativos, residenciais e tem na sua composição o quartzo, o feldespato e a mica. Ambos que a gente falou aí, eles são minerais. Então, nós temos rochas que têm vários minerais, como tem rochas que têm um mineral. A maioria tem um mineral. Tá? Tem que lembrar que existe uma diferença entre minério e mineral.
Tá? Então, quando a gente fala em minério, um minério é onde tem o valor econômico, que ele pode ser metal ou não. Ouro, por exemplo, ouro é um minério, né? O ferro é um metal. Então, isso tem valor econômico. O mineral é o que se tem o agregado do minério. Tá? Então, quando fala na questão econômica, a questão econômica dentro dessa rocha é o minério que está aí acoplado a vários minerais, como é o caso aí desse exemplo que foi dado. Tudo bem? Vamos seguir aí a questão aí das rochas? Vamos lá acompanhar. Então, nós temos aí, em contrapartida, algumas rochas se constituem de um único mineral e, como são formações gigantescas, podem ocorrer em muitos quilômetros. São denominadas como monomineráricas e consideradas rochas e não minerais. São exemplos o calcário e o quartzito. Tá, ok? Então, são vários tipos de rochas que nós temos, que aí nós vamos estudar, né? As rochas metamórficas, as rochas magmáticas e as rochas que nós temos denominadas aí de sedimentares, aquelas que se desgastam através do processo erosivo. Vamos continuar aí com o texto? Então vamos lá, rochas. Existem minerais que são denominados como essenciais e definem a natureza de uma rocha. Por exemplo, se uma rocha vulcânica é um riolito e não um basalto. Lembrando que tanto o riolito como o basalto ele tem formações muito parecidas. O que diferencia são a quantidade e quantos minerais tem neles. Tá? Então, são formações parecidas, né, como são formações vulcânicas, mas tem processos parecidos, mas com recursos diferentes. Tudo bem? Vamos continuar aí. Os minerais denominados como acessórios aparecem na rocha em quantidades pequenas e, por essa razão, acabam por não interferir ou definir a sua classificação. Por exemplo, um basalto costuma ter magnetita. No entanto, se porventura a magnetita não estiver presente na composição, o basalto continua sendo basalto. Tá, ok? Então, o processo da rocha é o processo na qual ele forma. Tá? Se ele vai ter mineral ou não, vai ser o elemento dele que vai mostrar se ele é esse tipo de rocha que é apresentado, que é o caso do exemplo do basalto. Tá? Não todas as rochas têm o mesmo exemplo, tá? Deixar bem claro isso para vocês. Vamos seguir aí? A classificação das rochas está organizada em 3 grandes grupos: ígneas, metamórficas ou sedimentares. A crosta terrestre é composta de 5% de rochas sedimentares e o restante de ígneas ou metamórficas. Tá? É o que eu falei para vocês. O Brasil, por ter um processo bem antigo, né, então ele tem 64% da sua estrutura geológica formação sedimentar. Mas vejo que 5% do planeta tem essa formação. Por quê? Porque o planeta tem várias placas tectônicas e vários movimentos aí que fazem esses processos serem, né, contínuos, né, diferentemente de algumas regiões que são mais tranquilas, como é o caso do Brasil, e aí o processo erosivo vai desgastando o solo. Tudo bem? Vamos ver aí o que é rochas ígneas? Então, rochas denominadas magmáticas formaram-se do resfriamento e solidificação de um magma. Mas o que é um magma? É um material que existe abaixo da superfície terrestre e que, por algum processo natural, pode extravasar como a lava de um vulcão. Encontra-se em estado de fusão e a rocha que dele vai se formar, a partir dele dependerá da sua composição. Então, é uma rocha que vem do magma, né, e esse processo ele tem 2 processos. Um é chamado de extrusivo, ou rocha ígnea, que é composta pelo material expelido pelo vulcão e posteriormente se esfria, ou seja, é o magma que se resfria na superfície terrestre. E tem a rocha plutônica intrusiva, que é interno, ele não é eruptivo, é o magma que se resfria no interior da crosta e que fica depositado em grandes profundidades. Um exemplo desse é o processo de granito. Tá, okay? Então esse é o processo aí das rochas ígneas. Um exemplo é a imagem que vai aparecer aí. O basalto, tá? Ele é bastante resistente, então ele vai ser usado em alvenaria, em agregados de construção civil, né, rocha ornamental e até no revestimento de calçados. Então ele é bastante sólido, né? Ele é bastante composto, porque é uma rocha magmática. Né? Então uma rocha ígnea plutônica, vamos ver outra imagem aí. O gabbro também é uma rocha ígnea plutônica, tá? Que é intrusiva, que é feita no interior da litosfera, e o granito, né? Veja que o granito tem várias cores aí, que é utilizada também na questão aí, né, de piso, por ser bastante resistente, né, para decoração, né, e até em calçado aí algumas pessoas usam a questão aí do granito. Então são várias formações aí, tudo bem?
Vamos para a próxima aí. É uma pesquisa, né? Bom, enquanto eu vou estar falando sobre as rochas sedimentares, vocês vão pesquisando e falando aí no chat, né? O chat vai ficar aberto e falar quais tipos de rochas sedimentares você conhece aí. Então pesquise e responda no chat, dê exemplos de rochas sedimentares enquanto eu falo sobre as rochas sedimentares, tudo bem? O chat vai estar aberto, a professora Luísa vai estar acompanhando e aí mais para frente a gente vai responder aí, tudo bem? Vamos ver aí o que são rochas sedimentares. São formadas a baixa pressão e temperatura, e esse processo dá-se na superfície terrestre. A desagregação de rochas ou processos químicos acumulativos leva à formação de outras sedimentares. Essa modalidade material pode ser considerada como detrítica, que é arenosa e argilosa, ou não detrítica, que são as carbonadatas. Neste último caso, podem ser subdivididas em calcários e dolomitos. Outra característica das rochas sedimentares é que possuem baixa resistência mecânica e, por isso, são difíceis de passar por processo de polimento. Também são porosas e permeáveis e podem se estender por muitos quilômetros de espessura. Então, rochas sedimentares, ela não passa por processo de polimento porque ela se desgasta facilmente, principalmente por processo erosivo. Elas são bastante sensíveis. Então, vamos dar um exemplo aí, vamos ver aí na tela. Tem o arenito, que é a formação de areia. Então, vocês sabem que a areia lá tem essa formação. E tem aí o calcário, tudo bem? Para finalizar, a gente vai falar sobre as rochas metamórficas. Tá? Então, nós vamos passar aí a rocha metamórfica, e aí vocês vão observar aí na tela o que são rochas metamórficas. São aquelas que se formam de outra rocha, cujo nome nos remete a metamorfismo, ação que ocorre o crescimento de cristais em estado sólido. Esse processo resulta de condições específicas, como temperatura e pressão, por exemplo, na medida em que altera a composição mineral da rocha. Tudo bem, pessoal? Então, são os 3 tipos de rochas que nós temos aí. Tá? Bom, professora, infelizmente o tempo acabou, né? Não dá para se estender mais. Né? Mas eu vi, só para pontuar rapidamente, que a maioria dos estudantes colocaram os tipos de rochas sedimentares corretamente. Tá? Então, parabéns, ótimo. Estudantes. E, claro, avalie a nossa aula de hoje. Então, através do QR Code e também do link, vocês podem acessá-los e avaliar a nossa aula. Muitíssimo obrigada pela aula, professor Antônio. Eu que agradeço, obrigado pela participação, obrigado, professora Luísa. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.